Fala pessoal, aqui é Vincent. Hoje a gente vai falar um pouco de C Sharp, a diferença entre classes, structs e records. Vamos lá para o código. Primeiro, eu queria pontuar, né, que geralmente quando a gente fala de diferença entre classe e struct, o pessoal fala que a diferença é que classe é alocada na heap e struct é alocado na stack. E na realidade, isso é uma meia-verdade, porque classes são sempre alocadas na heap, sim, mas as structs elas são alocadas junto do seu container. E o que é o seu container? A gente pode falar em outras palavras também que as structs elas são inlines, enquanto as classes elas são out of line. Então, o que é um container de uma struct? O container de uma struct é basicamente aquela variável que contém aquela struct. Então, é a variável local ou a variável de instância, né, que é o field ou property de outra classe ou outra struct. Então, por exemplo, eu defino aqui, vamos criar aqui um datetime, uma variável datetime chamada data, que recebe o datetime now. Certo? Essa variável, o datetime, ele é um tipo struct, então ele é um tipo que é guardado inline. Então essa variável, toda variável local, ela é instanciada, ela é criada, né, na stack. Então, se o datetime ele é inline, ele vai estar armazenado nesse espaço de memória dessa variável, que é na stack. Logo, esse, esse valor desse datetime now, esse objeto datetime now, ele vai estar na stack. Mas, se por exemplo, eu defino aqui uma classe pessoa, que vai ter aqui uma propriedade datetime nascimento, esse datetime aqui agora ele vai existir no espaço de memória do objeto pessoa, certo? Ele não vai mais existir na stack. Como o objeto pessoa vai ser instanciado na heap, obrigatoriamente, por ser uma classe, esse esse objeto datetime agora vai estar na heap junto do objeto pessoa. Ele vai estar inline no objeto pessoa, certo? Se eu vier aqui criar aqui um objeto pessoa P igual a 1000, vou colocar aqui o nascimento é igual, vamos colocar qualquer valor aqui, datetime now também. Agora, o, o valor do propriedade nascimento está dentro da heap junto com o objeto pessoa, certo? Então isso é inline e isso é out of line. E o que é o out of line, né? Se eu tiver aqui uma string nome, por exemplo, e criar aqui a string, ela vai ser, vamos dizer assim, não exatamente, né, não essa especificamente, por causa da forma como a string funciona, mas a string ela é uma classe, então os objetos dela são instanciados na heap. Então esse objeto vai viver na heap e essa variável ela vai conter só essa variável que está na stack, né? Ela vai conter só a referência a esse objeto que está na heap. Então isso que é chamado out of line. O objeto não está no mesmo lugar que a variável que contém ele. Então essa variável aqui, nome, ela está na stack, mas ela ocupa só o espaço de uma referência. A referência é um objeto que vai estar na heap. E isso pode ser traduzido aqui, por exemplo, esse out of line funciona também aqui. Se eu tiver aqui na minha classe pessoa uma propriedade nome, agora o, esse nome aqui ele está out of line também em relação ao objeto pessoa. Aqui no objeto pessoa eu não tenho a string nome guardada dentro. Eu tenho só a referência
ao objeto string que vai estar em outro lugar, em outro espaço de memória. Certo? Então essa é a diferença entre inline e out of line, e essas são as implicações basicamente de, de usar struct e class, né? Isso ocorre também em arrays, né? Então em arrays, se você definir um, um array de string chamado nomes, né? New string de 5 posições, os elementos desse array eles vão ser out of line. Então o array vai guardar apenas uma referência, vai guardar 5 referências a objetos strings, que no momento são referências nulas, e você precisa instanciar os objetos string e atribuir aos itens. Em compensação, se você alocar aqui um array de 5 elementos de datetime, né, que é um struct, os elementos eles estão inline, então o array já contém os objetos, mesmo que os valores desses objetos não façam sentido, os objetos já estão lá. Se você tentar usar, não vai dar null reference exception. Então essa é basicamente a implicação. E aí tem outras diferenças entre struct e class, que é structs não têm herança, né? E classes têm, mas as classes não podem herdar de structs. Então structs não pode herdar de ninguém, e classe pode herdar de classe, mas não pode herdar de struct. Struct também não serve de superclasse para ninguém. Por padrão, todas as classes herdam de object, e todas as structs herdam de uma classe chamada value type, que por ser uma classe também herda de object, então tem essa hierarquia a mais. E todos os tipos primitivos eles são structs no C#, eles são definidos como struct. O int é uma struct int 32, o decimal é uma struct decimal, o double é uma struct double, o float é uma struct float, etc. E todos eles são definidos como structs no padrão da linguagem. E a última é que structs, assim como classes, podem implementar interfaces. Então eu posso chegar aqui, vou mudar aqui para um struct pessoa, remover aqui, e eu posso implementar aqui, por exemplo, um i equatable. Posso implementar essa interface aqui. Certo? Posso implementar também, por exemplo, um i enumerable. Posso implementar um i enumerable aqui nessa classe. Então, isso é possível em struct. E por implementar interfaces, a gente consegue também, no caso de struct, fazer polimorfismo, né? Fazer com que uma variável de uma interface receba um objeto de uma struct que implemente essa interface. Só que aí, nesse caso, ocorre boxing, né? Toda vez que a gente faz polimorfismo com struct, ocorre boxing. Então, por exemplo, se eu definir aqui uma interface simples, vamos definir uma interface I say hello, vou chamar assim a interface. E ele só define um método chamado say hello, void mesmo. Vamos implementar essa interface aqui na minha struct, implementar esse método, e esse método vai só dar um console.write line hello. Certo? Essa é a implementação. Se eu criar uma variável desse tipo, var pessoa igual a new pessoa, lembrando que essa minha pessoa aqui é uma struct, eu posso criar uma variável do tipo I say hello e recebe a minha pessoa. Só que no momento que eu faço isso, acontece o boxing, que é quando a variável deixa de estar na stack e ela vai para heap. Então vai ser instanciado um novo objeto na heap, representando esse struct, né? O valor vai ser copiado para lá e a referência dele vai ser
jogada aqui pro say hello, para essa variável say hello da interface. E se eu atribuir de volta, por exemplo, uma outra variável, pessoa2, atribuir esse say hello, vai ocorrer o unboxing, que é quando a gente pega o valor que estava na heap e traz de volta para a stack, né? Como essa variável vai estar na stack, opa, do tipo pessoa, se a variável for do tipo pessoa, é, vai ocorrer o unboxing, né? Porque como essa variável ela está na stack e é uma struct, então vai ser inline, vai ser guardado na stack, o valor que estava na heap vai ser copiado de volta para a stack. E esse comportamento de boxing, unboxing, do struct ser copiado para heap, para stack, para heap, para stack, é um comportamento importante nas recomendações da Microsoft, né? Então, vamos às recomendações da Microsoft. Então, o que a Microsoft diz, né? Que, no caso geral, você deve usar classe para definir seus tipos, né? Quando é que você deve usar struct? Então, ele diz aqui quando o seu tipo for pequeno, se ele tiver um tempo de vida curto ou se ele geralmente fizer parte de outros objetos. Ele não for muito utilizado sozinho, né? Então, ele precisa cumprir todas essas 4 características aqui, segundo a Microsoft, né? Então, ele precisa representar um único valor, né? Logicamente, então, para o negócio, né? Para a regra de negócio da sua aplicação, ele precisa representar um único valor, né? Similar a tipos primitivos, né? Como int, double, decimal, que são structs nele, né? Eu dou o exemplo aqui do datetime, que representa um único valor, né? Uma data e hora. O ideal é que a instância dele ocupe menos de 16 bytes. Não sei se isso está atualizado, mas existe uma justificativa em termos de como o C# trata structs com menos de 16 bytes e com mais de 16 bytes. Ele precisa ser imutável, então como a struct ela é copiada toda vez que você passa para outras variáveis, né? Ou para parâmetros de funções, para membros de outros objetos. O ideal é que ela seja imutável, que você não fique alterando os valores de dentro do objeto da struct. A struct você pode trocar, mas os valores de dentro não. Esse é o ideal, né? Mas aqui nos itens 2 e 3 eu já dou o exemplo do datetime, que já não é nem imutável e nem. Na realidade, o datetime é imutável, realmente. Mas eu acho que não ocupa menos do que 16 bytes. E o ponto 4 é justamente aquilo, né? Que ele não vai sofrer boxing frequentemente. Então, que você não vai fazer polimorfismo desse objeto para interfaces ou para classe object, né? Que geralmente tem. Então, se ele sofrer muito boxing, é ruim utilizar, né? Então, essas são as recomendações da Microsoft, né? Então, por exemplo, então, quando utilizar classe, quando utilizar estrutura, né? Então, se eu tenho o meu tipo que define a minha pessoa, né? Class, pessoa. O ideal é eu usar classe. Por quê? Porque o meu objeto pessoa, dentro do meu da minha aplicação, geralmente ele vai ser um objeto que vai ser passado para vários lugares, né? Ele vai ser repassado para várias outras funções, para vários outros lugares. Ele vai ter um tempo de vida longo, né? Ou ele pode vir do banco de dados, por exemplo, com um Entity Framework, e ele vai ser instanciado, vai ser feito o tracking das modificações dele, então precisa ser uma referência. Então, no geral, utiliza-se uma classe, né? Então, se eu tiver aqui string nome, string empty, por exemplo, datetime nascimento. Então, minha classe pessoa, ela vai
provavelmente tem mais do que 16 bytes aqui ocupando, e ela precisa ser uma classe por causa disso, porque ela não preenche todos os requisitos da Microsoft. E ela também não representa logicamente um único valor, né? Ela é uma estrutura de valores. E vai ter um tempo de vida longo na minha aplicação, geralmente. E o que eu posso usar como struct? Por exemplo, se eu quiser fugir do problema de primitive obsession, né? Por exemplo, se eu tiver uma propriedade aqui, um guide ID, por exemplo, eu estou usando Entity Framework, eu tenho um ID, né, em todas os meus objetos da classe pessoa. Se eu quiser fugir do primitive obsession, né, de usar esse guide aqui, eu posso criar então uma struct pessoa ID, por exemplo, que internamente pode ser um guide, pode ser outra coisa, tanto faz, mas aí eu posso embutir ela aqui. Então, o Pessoa ID, ele cumpre vários dos requisitos das recomendações da Microsoft. Então, logicamente, né, pela regra de negócio, ele representa um único valor, né, um único valor. Então, é o ID. A instância tem menos do que 16 bytes, eu não lembro exatamente quanto um guide tem. Um guide já é uma struct aqui no C Sharp, então a gente pode assumir que eles já pensaram nessa regra, né? Então, deve ter. É imutável. A nossa struct aqui a gente não fez ela imutável, mas uh, o, o, o valor do ID, o ideal é que não mude, né? Então a gente pode encapsular mais esses valores aqui para que o valor do ID não mude. E ele não vai sofrer boxing frequentemente, né? Esse último caso, ele, ele é cumprido por quê? Porque é um atributo que está embutido em outros objetos, né? Então, o Pessoa ID você não vai usar ele isoladamente. Só pouquíssimas vezes. Você vai usar sempre ele dentro da classe pessoa. Então, esse é um caso muito bom de onde usar struct, né? Só que aqui o ideal é, por exemplo, a gente mudar o nome desse aqui para Hello, por exemplo, e transformar isso aqui num read only struct, né? Que aí o, o, os valores vão ser imutáveis, né? Agora nessa struct os valores são imutáveis. E aí vem a última pergunta, que é e os records, né? Os records, eles na realidade são tipos especiais de classes e estruturas que trazem a imutabilidade com eles, né? Então as principais características, né? Eles são imutáveis por padrão, eles por padrão não podem ser alterados, né? Dá para implementar funcionalidades para eles serem mutáveis, mas por padrão eles não são. E por favor, não faça um recorde que é imutável. Eles são comparados por valor e não por referência, né? Então, por exemplo, se eu instanciar dois objetos da classe pessoa aqui, vamos criar aqui var pessoa 1 igual a pessoa, onde eu vou passar aqui, por exemplo, nome igual a Vincent. E aí eu crio uma pessoa 2 também com nome igual a Vincent. Se eu comparar aqui pessoa 1 igual pessoa 2, o que vai acontecer? Ele vai me retornar um false. Por quê? Porque são dois objetos diferentes e ele vai comparar a referência desses objetos. Por mais que os valores dentro desses objetos sejam iguais, as referências são diferentes, né? São dois objetos em espaços de memória diferentes. Então ele vai sempre dar false. Já num record, essa comparação ela vai dar true. Por quê? Porque eles são
comparadas sempre pelos valores das suas variáveis, não por referência. Então, ele possui uma declaração simples que já define construtor, propriedades e desconstrutor numa única linha. Por exemplo, vamos mudar agora essa classe pessoa para um recorde pessoa. Vai excluir aqui e criar aqui um record pessoa. E aí já vai abrir parênteses. E aqui dentro do parênteses a gente já define nossa lista de propriedades. String. Vou colocar aqui na realidade o pessoa ID. String nome e date time nascimento. Aqui, nessa única linha, eu já defini um construtor, já defini todas as minhas 3 propriedades com apenas acesso get, né? Read only, todas elas, e já defini um desconstrutor. Então, aqui no meu objeto agora, posso criar aqui um new pessoa ID. Vou criar um construtor para esse pessoa ID aqui. Gerar construtor. Ó. New pessoa ID passando guide.newGuide. É isso. É um guide new guide que ele está reclamando. Ah, tá. Vamos sentir. E date, vamos botar aqui date time now. Não é possível converter um grupo de metas em System Guide. Ah, sim, realmente, porque é um método aqui. Desculpa. E aí vamos copiar essa definição aqui para baixo também. Então já criei aqui o construtor e a lista de propriedades numa única linha, né? E se a gente fizer a comparação agora, né? Executar, ele vai retornar true. False ainda? Ah, sim, porque deu new guide, desculpa. Eu tenho que botar o mesmo guide. Vou botar o guide aqui. E agora ele vai retornar a comparação true. Outra, o date time now. Invalid. Eu tenho que botar o mesmo valor. Se eles tiverem o mesmo valor, a comparação vai dar true. Olha aqui, agora deu true. Porque eu repliquei o mesmo valor em todos eles, né? E aí eu já tenho aqui o construtor, né? Como vocês viram. Já tenho minhas propriedades, então eu posso colocar aqui pessoa um ponto nome, pessoa, posso colocar ponto nome, ponto nascimento, ponto ID. Eu já tenho minhas propriedades aqui. E também tenho o desconstrutor. O que é um desconstrutor? Eu posso declarar aqui, por exemplo, ID, nome e nascimento. E atribuir aqui é o pessoa 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a minha propriedade ID, botar aqui dentro de ID, a minha propriedade nome, botar dentro de nome, e a minha propriedade da data de nascimento, botar aqui em nascimento, na ordem que está aqui nesse parâmetro. Então, esse é um record. E eu posso ter também um record struct. Então, eu posso transformar isso aqui num record struct. Então, um recorde por padrão, ele é um recorde class, que não precisa botar o class na definição, né, na declaração, mas por padrão ele é, então ele vai ser alocado na heap. E eu posso transformar ele também num record struct. Então, essas são as diferenças básicas, né, entre classe, struct, record e record struct. Então, quando usar, né, classes e structs para definir seus objetos. Eu posso reduzir toda essa definição desse struct pessoa ID para um record struct pessoa ID que recebe um guide que eu vou chamar de value.
aqui. E a minha pessoa eu deixo como recorde. Pessoa ID eu deixo como struct para que, porque ele representa um único valor, ocupa menos de 16 bytes, é imutável e tem um tempo de vida curto, né? Ou ele tem um tempo de vida curto, né? A variável tem um tempo de vida curto, ou ele vai ser usado dentro de outros objetos. E a minha classe pessoa eu defino como uma classe, porque ela vai ter um tempo de vida mais longo, ela não representa um único valor, tem um conjunto de valores dentro dela e vai ocupar mais do que 16 bytes. Então, na hora de ficar copiando para dentro de funções, de métodos, é, não vai ocupar muito espaço na stack e ocasionar um stack overflow. Bem, pessoal, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem nos comentários. Eu sei que eu errei bastante código aqui e eu não vou cortar esse vídeo, então sinto muito para quem for assistir tudo até o fim. Obrigadão, valeu e deixem um joinha aí. Tchau, tchau.